Fala pessoal da Grande Rede, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no LeleCast, o podcast do canal Musicando com Lelê no YouTube, que também pode ser ouvido no Spotify. Mas, antes de mais nada e como de costume, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e boa qualquer hora que vocês estejam me escutando e me vendo, tranquilidade. Vamos musicar comigo aqui no LeleCast? Então, ajustem os seus fones e... simbora! Pessoal, depois de um longo e temeroso inverno, estamos de volta aqui com LeleCast curtas, excepcionalmente nessa sexta-feira. Claro e evidente, que para aproveitar o gancho da eliminação brasileira de futebol pela Noruega no último domingo. Mas quem tá achando que eu vou ficar aqui dando palpites de futebol, falando que A e B jogaram mal, que o treinador errou, que o planejamento da CBF foi equivocado, que a Copa foi armada, não é esse o ponto que eu vou tocar, né? Até porque já temos milhares de especialistas no assunto aí na internet, então seria apenas mais um que estaria dando a opinião do que aconteceu, do que eu acho que aconteceu, né? Porque na verdade a gente também tem que entender que o futebol é um esporte que, assim como vários segmentos no mundo, ele está globalizado, né? Então não tem mais ninguém bobo no futebol, tá todo mundo jogando bola, as outras confederações também estão se organizando e vida que segue. Mas o que me levou a entrar um pouco nesse assunto foi, e eu vou adentrar no tema, né? Foi diante de vários vídeos que eu vi sobre, nos comentários sobre o jogo do Brasil junto à Noruega, me chamou a atenção um vídeo, né, que eu vou postar agora para vocês, aí eu vou colocar aí para vocês entenderem, do ex-jogador português, né, de futebol, Ricardo Quaresma. Ele, se não me falha a memória, ele foi ponta direita, né, da seleção portuguesa, ganhou a Eurocopa em 2016 e era muito bom jogador. E ele deu uma entrevista para um canal de YouTube brasileiro e que me chamou bastante atenção. Segue o vídeo. E se calhar vou dizer algo que para muitos é polémico, mas é a minha opinião e eu estou-me a cagar para quem gosta ou quem não gosta da minha opinião. Mas eu acho que o Brasil não devia entrar no modo europeu, porque nunca entrou. E o Brasil ganhou o que ganhou porque era diferente da Europa, era diferente de tudo e todos. E eu acho que neste momento, acho que o Brasil está muito a querer entrar no mundo da Europa. E quando tu quando queres entrar num mundo que não é teu, complicas o que é fácil. Porque o jogador brasileiro sempre foi aquele irreverente, aquele rebelde, né? De um para um, de improviso, de resolver, de fazer coisas diferentes e mágicas. E hoje em dia não vês isso na seleção brasileira e eu acho que é isso que está a tornar a seleção brasileira difícil de ganhar alguma coisa e por isso eu gostava, eu por exemplo, sou um amante do futebol e da seleção brasileira por tudo aquilo que eu já disse, os jogadores que tive o prazer de ver e de jogar com eles, eu acho que está na hora de serem vocês mesmos e não quererem entrar num mundo que não é vosso. Pessoal, resumidamente falando, vocês puderam observar aí no vídeo da entrevista aí do ex-jogador português Ricardo Quaresma, ele tocou num ponto muito importante. O Brasil de fato perdeu a sua essência de jogar futebol, entrou no modo europeu, futebol força, do futebol que segue rigorosamente a tática treinada e tal. Ou seja, o Brasil perdeu aquele lance, aquele improviso, os dribles, o 1 contra 1, as grandes jogadas, e o Brasil acabou ficando previsível demais. E é justamente esse tema que eu quero tocar aqui com vocês. É o tema do LeleCast curtas, né? E aí, você já mudou a sua essência?
Então, galera, essa é uma pergunta que às vezes até eu me faço em alguns momentos. Quantas vezes eu deixei de ser o Leandro com aquela essência de fazer da minha maneira, né? De seguir o meu próprio perfil, o meu jeito para me adaptar e me adequar a pessoas ou ambiente. Claro e evidente que em determinadas situações nem sempre nós podemos o tempo todo agir de acordo com o que nós queremos agir. A gente tem que analisar, estudar o ambiente, ver como é que a gente tem que se comportar, lógico e evidente. Mas daí você mudar sua essência por completo para se adaptar, para penetrar num certo grupo de pessoas ou numa certa situação, num certo ambiente, você acaba deixando de lado justamente o que diferencia você dos demais. Às vezes, você conquista uma determinada posição, seja no trabalho, seja entre colegas, amigos, você atinge, né? Você conquista aquela posição, conquista aquela admiração das pessoas justamente porque você fazia diferente. Aí quando você atinge, certo? Você começa a entrar no modo automático, no modo que aquele ambiente ou aquelas pessoas já sabe como é, já sabe como é aquela determinado jeito. Você perde a sua essência, você começa a agir igual aos outros. Você começa a deixar de lado o seu perfil, a sua maneira de agir mesmo. E foi isso que o Ricardo, né, essa entrevista do Ricardo Quaresma me chamou muita atenção, porque foi isso que aconteceu. Acontece com o esporte que nós mais gostamos. Está acontecendo nos últimos anos. É exatamente isso. Nós deixamos a nossa essência, o nosso perfil, o nosso jeito de lado para ficar no modo europeu, ficar no modo igual ao mundo inteiro, né? Todo mundo sempre esperou do Brasil aquele drible. Todo mundo sempre esperou do Brasil aquela jogada diferente, né? Ele mesmo falou que sempre foi fã do nosso futebol, dos jogadores brasileiros. E ele jogou até com alguns que ele sempre teve admiração, ele teve esse privilégio. E de repente o Brasil não faz mais isso. E de repente, muitas vezes, nós também não fazemos mais isso. Nós somos valorizados por nós sermos diferentes e por nós escutarmos A, B, C ou D, nós deixamos de ser nós mesmos. Nós deixamos o nosso perfil, a nossa essência de lado, fazendo igualzinho como todos que já estão naquele ambiente, naquela situação já fazem. Então você começa naturalmente a ser previsível. Você começa a não ser tão mais admirado ou valorizado. Entendeu, pessoal? Então assim, ele foi muito feliz nessa entrevista, foi o que mais me chamou a atenção, porque todas as outras entrevistas só apontam para os erros, só apontam para a falta de planejamento, organização, por que chamou o treinador de fora para uma coisa importante, né? Nós perdemos tanto a nossa essência que nós chamamos nada contra o treinador italiano não, mas ele não vai entender, não tem como ele entender a nossa essência nesse esporte. Assim como muitas vezes nós chamamos pessoas de fora para dar opinião nas nossas vidas, no nosso trabalho, que a pessoa não conhece nada da gente, não sabe nossa história, não sabe o que nós sonhamos, o que nós passamos. Aí a gente chama alguém de fora, e a gente pergunta para a pessoa: o que você acha? O que eu devo fazer? O que você faria? Sendo que a pessoa não tem conhecimento algum de nada que já aconteceu com você. Então, galera, cuidado, não mude a sua essência por opiniões alheias, opiniões de pessoas que não sabem nada de você. Não mude
o que às vezes Deus te deu, né? Justamente é aquilo que Deus te deu que vai te fazer a diferença na sua vida e muitas vezes fazer diferença com outras pessoas. Valeu, pessoal? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Lelê Cash, que sempre vai no ar nas quartas-feiras. Excepcionalmente esse, para aproveitar o gancho da seleção da Copa do Mundo, foi na sexta. E todas as vezes que nós tivermos um convidado ou uma convidada, será na sexta-feira. Siga o canal, compartilhem, mas principalmente participem com seus comentários e sugestões de tema. Abraços, fique com Deus e fui! Valeu, pessoal! Até a próxima!